Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. Vamos iniciar aqui a nossa explicação, revisão de conteúdos da apostila 3, que ainda não pegou a partir de quinta. Pode ir buscar lá no colégio, tá? Então, iniciamos aqui com a disciplina de língua portuguesa, onde vocês viram na primeira atividade o gênero textual fábula, que a gente já citou, já estudou várias vezes, que tem como característica em que os animais ele tem comportamentos humanos, certo? E lá no finalzinho sempre tem uma moral da história para que a gente consiga aprender e colocar em prática com os nossos irmãos, né? Com os nossos colegas. Então, bora lá ler comigo? Vamos ler com bastante atenção o texto que segue. Os viajantes e o urso. Dois amigos viajavam juntos pelo mesmo caminho, quando um urso apareceu-lhes de repente. O homem que ia na frente subiu numa árvore e lá se escondeu, e o outro, estando para ser apanhado, caiu ao chão e fingiu-se de morto. Quando o urso aproximou dele, o focinho o revirou de todos os lados. Ele reteve a respiração, pois disse que o urso não toca em animal morto. Depois que o urso se afastou, o homem que estava na árvore desceu e perguntou o que o urso lhe havia dito ao ouvido. E o outro disse: ele me aconselhou a não mais viajar daqui para frente com aqueles amigos que não ficam por perto na hora do perigo. Então, a moral da história dessa fábula: a desgraça põe à prova os verdadeiros amigos. Esse daqui, tá? Então, com base nessa fábula aqui que a gente acabou de ler, vamos fazer o número 2. Vamos pensar um pouquinho sobre o texto que você acabou de ler. Então, o texto lido é o quê? É uma receita, um conto, uma fábula ou um convite? Então, vocês vão marcar aqui uma fábula, tá? Marquem aí, uma fábula. A moral do texto nos traz um ensinamento, um modo de fazer algo, um relato de uma experiência vivida ou um divertimento. As desgraças põem à prova os verdadeiros amigos. Então, é um ensinamento? É um modo de fazer algo? É um relato de experiência vivida ou um divertimento? Um ensinamento, né? Então, vocês vão marcar um X nesse primeiro parênteses aqui. Outra moral possível para o texto Os Viajantes e o Urso é: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Os amigos verdadeiros só estão conosco nos bons momentos. Os verdadeiros amigos estão conosco nos bons e nos maus momentos. Então, o que quer dizer com isso? A outra moral que é possível substituir essa daqui é que tenha o mesmo sentido que essa daqui, ó. Tá? Então, a moral que é sinônima, né, que é parecida e pode ser substituída por aquela, são esses, que os verdadeiros amigos estão conosco nos bons e nos maus momentos, certo? É bom prestar atenção para a gente conseguir interpretar o que o texto está dizendo, tá? Então, bora lá. Fique ligado. Fábula, é um gênero do tipo narrativo muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. São histórias curtas, com personagens que são animais e constroem um ensinamento, uma moral. Certo? Então, fica ligadinho aí. Atividade 3. O texto 1 tem características próprias que facilitam sua identificação. Não é uma pergunta. Preencha o quadro para encontrar essa característica. Então, qual o título do texto mesmo? Volta lá em cima. Olha o título do texto aqui. Os Viajantes e o Urso. É o título. Então, você vai colocar esse
aqui nesse terceiro, o título. Quem são os personagens? Quem é que participa daquela história? Quais são os animais? Então, o urso, né? E os dois amigos. E qual é a moral? Então, a moral você vai voltar lá novamente e vai copiar essa mesma moral aqui nesse terceiro também. As desgraças põem à prova os verdadeiros amigos. Então, você vai colocar aqui, ó. Coloca com letra pequena para que dê, tá? Caprichem nas letras também. Atividade 4. Vamos reler esse trecho do texto? Olha. 2 amigos viajavam juntos pelo mesmo caminho. Quando o urso apareceu-lhes de repente... Então, preste atenção. Você pode dar pausa nesse vídeo a todo instante. Quando eu terminar a explicação do 4, você dá uma pausa e faz na sua apostila, certo? Ou se você já tiver feito, verifica se há algum erro para ser consertado. E se não, parabéns, tá? Então, o pronome destacado, lhes. Esse lhes aqui é um pronome. O que é um pronome? Que ele pode ser substituído por um substantivo, certo? Então, esse lhes está se referindo a quê, então? Ó, 2 amigos viajavam juntos pelo mesmo caminho. Quando o urso apareceu, esse lhes está se referindo a quem? Quais substantivos? Ó, os 2 amigos, certo? Então, para não repetir novamente 2 amigos aqui, eles colocaram um pronome para a frase não ficar repetitiva. Ó, 2 amigos viajavam juntos pelo mesmo caminho. Quando o urso apareceu para os 2 amigos, de repente. Vejam que fica um pouco incoerente. Não fica feia, tá? Então, esse lhes, que é um pronome, serve para substituir os substantivos dentro de um texto para o texto ter mais coerência ao ser escrito, certo? Então, o pronome destacado refere-se que palavra dita anteriormente, ó, marquem aí, 2 amigos, tá? Fique atento. Em um texto, muitas vezes precisamos substituir algumas palavras por outras para evitar a repetição, desnecessária e garantir que o texto tenha uma continuidade. Algumas dessas palavras são chamadas de pronomes, que elas substituem os substantivos, tá? Atividade número 5. Agora, vamos ler outra fábula. Vamos lá? Então, agora é a vez da fábula A Coruja e a Águia. Coruja e Águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes umas das outras. Então, é comum da natureza em que a águia coma os ovos de muitas aves e de outras, não precisa ser exatamente de aves. Então, aqui na fábula, ela relata que também a águia come os ovos da coruja, certo? Então, faz parte do hábito alimentar da águia. Então, ela disse assim, a águia, perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isso. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, borrachos é que ela está se referindo aos filhotes, tá? A coruja. Bem feitinhos de corpo, esse é o olhar da coruja para os filhotes dela. Alegres, cheios de graça, especial, que não existem filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Então ela entendeu, né? Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um nicho com 3 monstrengos dentro. Olha lá, monstrengos. Para a águia foi monstrengos, são monstrengos,
que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos. Olha aqui mais uma visão da águia para com os filhotes. Disse ela, vê-se logo que não são os filhotes da coruja. E comeu-os. Mas eram os filhotes da coruja. Ao regressar, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que? Disse está admirada. Eram teus filhotes aqueles monstrenguinhos? Pois olha, não se pareciam nada com o retrato que deles me fizestes. Então, a moral. Para retrato de filho, ninguém acredita em pintor pai. Já diz o ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, as mães, podemos dizer que a mãe do filhotinho, certo? Achavam os filhotes dela a coisa mais linda do mundo, porque ela era mãe, né? Mas para os outros colocavam, né? No caso, a águia colocava defeito, diziam que eles eram feios, certo? Mas não era o que a mãe deles achava, que era a dona coruja. Então, por isso que o ditado diz assim, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, se a mãe amava os filhotinhos, obviamente que ela não ia achar eles feios. Ela ia achá-los muito bonitos, certo? Então, espero que tenham conseguido entender. Você já sabe que toda fábula possui uma moral. Escreva a moral da fábula A Coruja e a Águia. Olha lá, bem detalhado para vocês o que é a moral. Então, é essa moral aqui que vocês vão reescrever aqui novamente. Dê uma pausa no vídeo, tá? Para poder dar continuidade. Agora encontre o ensinamento que essa fábula nos transmite. Então, o que ela nos transmite? O amor transforma o nosso jeito de enxergar a beleza. O amor transformou a visão que a coruja tinha para os seus filhos. Quando gostamos de alguém, devemos aceitar os seus erros. Só devemos amar pessoas fisicamente bonitas. O amor torna as pessoas mais egoístas? Não. Então, qual é que mais se encaixa na frase de acordo com o que ela nos transmite? Acertou quem disse o primeiro. O amor transforma nosso jeito de enxergar a beleza. Quando a gente ama, a gente enxerga de outra maneira. Atividade 7. Enumere os fatos de acordo com a ordem em que ocorreram. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos, dentro que piavam de bico aberto. Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Nesse caso, combinemos isso. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhotes da coruja. E comeu-os. Mas eram os filhotes da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Essa atividade aqui é um pouquinho complexa, porque vai exigir de você a percepção visual também e a percepção da sequência lógica de fatos do texto, certo? Então, qual a frase que veio primeiro? Qual a frase que veio em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar? Então, aqui vocês vão organizar, certo? Então, o primeiro, por exemplo, Coruja e a águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Então, podemos colocar aqui o número 1, certo? Número 1. Depois, número 2, vamos lá. Depois desse fato, o que acontece? Deixa eu ver, vamos lá. Dias depois, andando a caça, a águia encontrou... Não, esse aqui não. Esse já foi perto do final. Nesse caso, combinemos isso. De agora em diante, não comerás nunca o meu filhote. Então, esse aqui, ó, é o número 2. Então, número 1, número 2. Vamos ver agora o número 3. Horríveis bichos, disse ela. Não, esse aqui foi lá pertinho do final mesmo. Mas eram os filhotes da coruja, ao regressar também não. Então, o número 3 vai ser esse, ó. Dias depois, andando na caça, a águia encontrou um ninho
com 3 monstrengos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, vai ser esse aqui, ó, horríveis bichos, disse ela. E 5, esse aqui. Então, vai ficar, eu já me perdi. Então, 1, 2, 3, ó, 1, 2, coloquem aí, acompanhe. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Na atividade 8, a coruja e a águia enxergavam os filhotes de maneiras diferentes. Escreva como cada animal descrevia os seus filhotes. Como é que a águia via os filhotes da coruja? Podem falar aí com as próprias palavras, certo? Ou, pode falar assim, com as próprias palavras. Como é que essa águia via os filhotes da dona coruja, hein? Bonitos, feios, como? Me digam aí. E aqui, como é que a coruja via os filhos que ela os amava? Então, também vocês vão descrever aqui, tá? Ah, tia, eu tô com dúvida. Então, vocês vão resgatar lá do texto, certo? Olha aqui o que ela diz, ó. Monstrengos dentros que piavam muito de bico aberto. Essa é a visão da águia. Tá vendo? Essa aqui também é a visão da águia. Mas aqui, ó, lindos, bem feitinhos, cheios de graça especial, já é a visão da coruja para com os seus filhotes. Vamos lá, estamos terminando. Qual é a razão para a coruja enxergar seus filhotes muito bonitos? Então, ela era cega? Ela era convencida? Não enxergava muito bem? Ou ela era mãe deles? Obviamente tá aí na cara de vocês, né? A quarta opção, porque ela era mãe deles e os amava. Certo, gente? Então, essa foi a correção da atividade da apostila. Espero que todos vocês tenham compreendido. Se vocês não tiverem compreendido, por favor, manda aqui, tá? Uma perguntinha para a tia Janine no WhatsApp, certo? Um beijo, até mais tarde.